A BTG, a Lazuli Esportes e a LZ Esportes fizeram uma apresentação muito bonita lá em Laranjeiras na segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Caio, eu estou aqui dando minha opinião, dia 9 de setembro, na vésperas, basicamente quase 10 horas, quase 10 horas não, quase dia 10 de setembro. E aí, você que já deve ter escutado muita coisa sobre isso, agora também, se você quiser, vai escutar a minha. E eu gostaria de saber se você concorda, ou não concorda, ou discorda, ou sem corda. Enfim, vamos lá. Começando pelo começo, né? O Flu virou SAF ou Fluminense se fu? Né? Por quê? Primeiramente, os valores da transação aqui, ó, a maior transação da história do esporte, né, do esporte brasileiro. Mas será que é isso mesmo? Ao final de 10 anos, será que uma empresa vai ali bancar quase 7 bilhões no Fluminense? Né? E aí ficam questões que poderiam ter sido mais transparentes, questões que poderiam ser bem mais claras, que ficou naquela dúvida de tipo 500 milhões, e aí letrinha aqui miúda, ó, né? Será 50% na data do fechamento e 50% em até 2 anos da data do fechamento, ou seja, 250 milhões parcelado em 2 vezes, né? 250, 250. E a 250 é menos do que a gente arrecadou esse ano, e na verdade não é nem que a gente arrecadou, é menos do que a gente iria ter de lucro. Então, eu acho pouco, né, para ser valor inicial, né? Se fosse 500 milhões inicial, logo de cara, seria melhor. E outra coisa, esse compromisso de investimento em 10 anos aqui, esses 6,4 bilhões, ou melhor dizendo, 640 milhões por ano, será que isso é da LZ Esportes investindo ou isso seria fluxo de caixa? Porque essas coisas não ficaram claras, mesmo porque outras pessoas, você deve ter escutado isso por aí, comentaram exatamente isso, que esses 6 bilhões aí não é da LZ, é fluxo de caixa. E se for fluxo de caixa, por que a gente ia perder o controle, né? A gente ia acabar perdendo talvez royalties, perdendo, né, dividendos, sendo que a gente poderia utilizar isso a nosso próprio favor, né? Mas enfim, se você for pensar, né, eles explicaram o valuation do Fluminense, essas coisas, é o seguinte: atualmente o valor da ação do Fluminense é 260. É 260, né, tendo a dívida com 871. E aí o valor valor bruto vai ser o valor da ação mais o valor dessa dívida. E aí eles iriam colocar aqui, ó, mais 500 milhões, que seria, né, um total aí de 1.631. 1 bilhão ou 1.000 milhões, 631 milhões. E aí isso seria o valor total do clube, após o aporte inicial dessa LZ Esportes. Mas esse valor que é parcelado em 2 vezes, fica assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? Tipo, não sei. Tá difícil da gente entender exatamente o que tá acontecendo, justamente porque não fica claro, né? E eles pegam e colocam valores aqui, ó. Eles vão investir esses 500 milhões, e se a dívida do Fluminense for esse valor, eles vão ter essa participação. E para atingir até 90%, eles precisam investir mais de 489. E aí, se até a data do fechamento o Fluminense tiver a dívida, né, diminuída para 650 milhões, a participação dele vai ser 51%. E aí, para eles atingirem 90% de participação, eles precisariam ter que investir mais 725 milhões. E aí eu fiz aqui uma tabela que é o seguinte, né? Aqui são os valores que o Fluminense iria arrecadar, né, com sócio-torcedor ao longo de um ano, 110 milhões, considerando que o Fluminense tivesse 95 mil sócios-torcedores, o que não chega nem a metade disso. A gente teria aí, ó, com média de público de 29 mil, a gente teria aí um faturamento, considerando todo mundo pagando 40 e tal, uma renda de 1.160.000. Isso é muito pouco, né? Se você multiplicar, por exemplo, a quantidade de jogos que o Fluminense joga no Brasileiro, daria 18 só no Campeonato Brasileiro, multiplica esse valor por 18. Né? De faturamento daria o que? 20 milhões. Então é muito pouco, principalmente se a gente comparar com o valor do sócio-torcedor.
E aí, continuando, eles, né, têm esse aporte aqui de 500 milhões. E aí, se a gente considerar o aporte deles, né, mais os valores dos 700 e poucos milhões, né, a gente teria aqui, ó, peraí, aqui, ó, onde é que estão os valores? Aqui, ó, aqui, que são os valores a mais que eles têm que fazer. Então, se eu considerar os 500 milhões mais esse valor e fazendo uma regra de 3, o Fluminense se tornaria basicamente um time que, considerando essa soma, não chegaria a 1 bilhão. Se for 500 mais 489, o Fluminense não chegaria a 1 bilhão, né, considerando 90%. E aí, se eu fizer a divisão aqui, a regra de 3, eu pegar esse valor aqui para considerar, né, 0,9, daria 1 bilhão, e aí no máximo 1 bilhão, né, 361 milhões. Mais o valor da dívida, né, que poderia chegar aí a 2 bilhões no máximo. Então, se a gente for considerar o valor um pouco a mais deles pagando, o Fluminense se tornaria ali um pouco mais caro, vamos dizer. Mas o ideal é que esse valor aqui de 500 milhões fosse maior. Ou pelo menos não fosse em 2 vezes, fosse em uma única vez. Um percentual talvez um pouco maior também de participação no Fluminense, em vez de 35%, um pouquinho maior. Mas eu acho que a maior preocupação minha não é necessariamente os valores, apesar de achar que os valores deveriam ser bons, eu acho que eles deveriam ser um pouco mais claros. Por exemplo, 100% da dívida do Fluminense será assumida pela SAF. E aí eles não dizem exatamente que vão pagar isso imediatamente. Na verdade, eles falaram que se essa dívida não tivesse sido equacionada até não sei quando, os, né, investidores não receberiam seus dividendos, não receberiam os seus royalties, né? Ou seja, tudo é até lá na frente. Nada é agora tirando esses 250 milhões logo de imediato. E aí, de novo, 250 milhões de imediato eu acho particularmente pouco. Mesmo porque parte desse valor de 250 está descrito ali, ó, pagamento de dívidas, equalização de estrutura de capital, investimentos no futebol profissional e base, investimentos na estrutura de Xerém e do centro de treinamento. Ou seja, 250 para dividir para isso tudo é pouco, porque vai sobrar pouco para cada coisa, né? E eu vou te falar uma coisa. Quem comentou que não era tão bom assim foi um flamenguista. Não, eu falei assim, cara, eu acho que você não deve ter assistido a live, não. Eu assisti a live toda. Ele, não, cara, eu assisti, depois eu assisti o canal do Mazela, não sei o que lá, eu vou ver de novo. E eu quebrei a cara, né? Queria saber de você, Tricolor, o que você achou dessa apresentação, o que você achou dessa proposta? Fluminense full ou Fluminense vai virar de fato SAF? Você concorda com esse plano? Deixe seu comentário aqui. Um até breve, um até mais. Tchau, tchau. E não deixe de comentar, né? E se inscreve aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.